Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 6, com o tema Esforço e Oração. Eu sou Marina e farei o estudo com vocês. Então vamos iniciar a nossa leitura. Bom, aqui no capítulo 6, nós iniciamos com uma passagem do Evangelho que está em Mateus, que nos diz: E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Então, o texto inicia falando de Jesus, né, que em certos momentos ele se despedia da multidão, ele se afastava e subia ao monte para orar, para silenciar os pensamentos, para silenciar das atividades diárias, dos exercícios de divulgação do Evangelho, e buscava orar para se conectar com o Pai. E aí vamos ver o que Emmanuel nos fala a respeito disso. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para o serviço da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável, a santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então esse texto aqui nos pede para refletir sobre duas coisas muito importantes que a doutrina espírita nos esclarece. Esforço e oração. Nós vamos lembrar de duas leis naturais que está lá no Livro dos Espíritos, né, na parte das leis morais, que nos fala da lei de trabalho e da lei de adoração. Então o texto de Emmanuel nos convida a unir essas duas leis, pensando nelas como uma parceria indispensável para o nosso progresso, indispensável para a nossa evolução. E nós vamos, de fato, pensar um pouquinho sobre essas duas leis à luz do Livro dos Espíritos, né? À luz desses ensinamentos que Emmanuel nos convida a fazer e que Allan Kardec buscou as instruções através dos espíritos da codificação da nossa doutrina. Então a gente tem lá na lei de trabalho, os espíritos nos esclarecem na questão 675 e 676 que o trabalho é um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência, de desenvolvimento das nossas aptidões, e que toda ocupação útil é trabalho. Então o trabalho, como uma lei natural, ela nos ajuda a evoluir, ela nos ajuda a progredir. À medida que nós atravessamos essa lei e nos colocamos nesse desenvolvimento,
do nosso corpo físico, das nossas aptidões, da nossa intelectualidade, nós entramos num processo evolutivo, que é o desenvolvimento das nossas faculdades pelo exercício, pelo trabalho. E a adoração? A adoração, lá já no capítulo da lei de adoração, na questão 649, os Espíritos nos esclarecem que é pela adoração que o homem aproxima a sua alma de Deus. E aí, no entanto, esse texto nos faz refletir sobre o que seria do homem se ele resolvesse ter uma vida meramente contemplativa. O que seria do homem se ele exercitasse só a lei de adoração, se ele se abstivesse da lei de trabalho? Sem o trabalho, a ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. E se o homem resolvesse viver só de uma vida contemplativa, né? O que dizer das pessoas que levam a vida no isolamento, na contemplação? E aí os Espíritos nos respondem que, na verdade, essas pessoas, se elas não fazem o mal, também não fazem o bem, são inúteis. E não fazer o bem já é, na verdade, um mal. E ao mesmo tempo nos perguntarmos, e se o homem vivesse só para o trabalho? Emmanuel nos fala nesse texto que, na verdade, teríamos uma grande secura no coração. E o Livro dos Espíritos nos diz que é necessário o repouso. O repouso é necessário para dar mais liberdade à inteligência, para que o homem consiga desenvolver as suas capacidades reflexivas, meditativas, a sua elevação psíquica. Ou seja, é no repouso que o homem eleva o seu pensamento acima da matéria. Então, meus amigos, nós estamos vendo aí como essa dupla, esforço e oração, lei de trabalho e lei de adoração, fazem um casamento perfeito. Elas formam essa unidade necessária para o nosso progresso e para o nosso desenvolvimento. É por isso que Jesus, e aí o Emmanuel faz questão de trazer esse exemplo, que é o nosso exemplo de vida, é o nosso guia e modelo, pois que Jesus andava com a multidão, pregava sobre o reino de Deus, nos explicava sobre essas leis morais grandiosas, nos dava essas instruções riquíssimas, estava conosco lado a lado, mas em determinados momentos se afastava, subia ao monte para que ele pudesse silenciar essa multidão, silenciar toda essa rotina, todo esse trabalho, toda essa ação do dia a dia, para então se conectar com o Pai. E aurir desses pensamentos e dessa oração a força necessária para continuar sua missão. E assim devemos fazer também nós, Devemos buscar a ação, o trabalho, o exercício do desenvolvimento das nossas faculdades, da nossa intelectualidade, pelas vicissitudes da vida, porque é o meio como Deus nos faculta o progresso. Essa vida na matéria, ela é necessária, ela é importante para que nós possamos progredir, nos relacionar uns com os outros, estarmos em sociedade, buscarmos o trabalho e a ação. É o meio para o nosso desenvolvimento. Mas conseguir intercalar nessa experiência também a possibilidade de nos afastarmos dessa multidão, afastarmos dessas tribulações do dia a dia e buscar nos elevar. E é muito bonito quando o Emmanuel diz aqui, cuide dos teus deveres, cuide de tudo isso que está sobre a tua responsabilidade no dia a dia, sobre todas essas atividades e ações que te facultam o progresso. Mas não te esquece desse monte. Não precisa necessariamente, gente, ser um monte, literal, mas esse monte que está dentro de cada um de nós, que são esses sentimentos que nos elevam. Então, nós podemos subir esse monte. É um monte localizado em nossos sentimentos mais nobres. É esse monte que nos eleva e nós podemos nos elevar, subir esse monte, atravessar esses sentimentos nobres e nos conectar com Deus, assim como Jesus fez nessa linguagem metafórica de se afastar da multidão e de subir ao monte. Eu me recordo logo aqui também da passagem de Zaqueu,
né? Porque Zaqueu, ele também precisou atravessar uma multidão, ele não conseguiu chegar até Jesus por conta da multidão. Então, muitas das vezes, quando nós estamos nessas atividades diárias, no trabalho, no esforço, nós nos mantemos numa posição pragmática, né? Numa posição extremamente automatizada, mecânica, né? Dos nossos comportamentos, das nossas ações do dia a dia, não conseguimos nos manter conectados com Deus, não conseguimos nos manter em oração na maior parte do tempo. Então, por isso é necessário fazer como Zaqueu, se elevar. Ele subiu numa árvore para conseguir receber a mensagem de Jesus, né? Ter esse alcance desses ensinamentos mais elevados. E aí Jesus fala para Zaqueu, desce daí, que hoje é necessário que eu tenha contigo em tua casa. E aí Jesus dá uma grande lição quando pede para Zaqueu descer. É que, na verdade, se elevar não é um exercício tão simples e imediato. É necessário ter a vivência do dia a dia. É necessário trazermos esse desenvolvimento das nossas faculdades para a nossa vida terrena, para a nossa vida de relação. Então não é simplesmente se elevar, não é simplesmente subir a um monte e ficar em oração. Nós precisamos sim desse exercício de elevação, de sintonia com Deus, de oração, mas precisamos trazer também essas forças renovadas de elevação para o nosso convívio diário, para o nosso trabalho, para as nossas relações interpessoais. Então, por isso Jesus disse para Zaqueu, desce daí, é preciso que eu venha ter contigo na tua casa, é preciso que eu faça morada em teu coração, no teu dia a dia, nas tuas vivências, nas tuas atitudes, nos teus comportamentos. Então, nesse sentido, quando a gente se afasta da multidão e a gente busca essa força, essa energia através das orações, nós devemos então retornar para as nossas atividades diárias com essa força renovada e aplicar, buscar fazer a aplicação desses ensinamentos, dessa elevação, dessa vivência de sentimentos elevados na nossa vida. Ao mesmo tempo, me recordo também da passagem onde Santo Agostinho nos fala nos livros dos Espíritos que, após um longo dia de trabalho, à noite, ao repousar, buscar fazer esse exercício de consciência, né, das suas atitudes, dos seus comportamentos, se fez mal para alguém, para tentar corrigir. Então, é essa casadinha, essa dobradinha entre lei de trabalho e lei de adoração, o esforço e a oração que devem caminhar lado a lado. E que se nós buscarmos fazer esse exercício que nos foi orientado por Jesus, por Emmanuel, por Santo Agostinho, que Jesus explica para Zaqueu, se nós buscarmos sempre que nos elevarmos e estarmos conectados com esses ensinamentos de Jesus, buscarmos essa sintonia com Deus, voltarmos para as nossas atividades diárias, com os ânimos renovados, buscando redirecionar a nossa trajetória, corrigir os nossos comportamentos inadequados, aí sim, nós estaremos verdadeiramente em consonância com as leis de Deus, em total coerência com a lei de trabalho e com a lei de adoração. E assim resgatar o que Emmanuel nos disse, nesse texto, né, cheio de lições preciosas. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã nós estudaremos o capítulo 7. Paz a todos.